Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast Empreenda Talks, hoje com Marcos Frazão, um grande empresário e amigo nosso de longa data. Marcos, ele é empresário e proprietário e fundador da Friolog Armazenagens e Logística, Demac Indústria de Peças Agrícolas e Pilares Investimentos. Cofundador do livro Seja Imperfeito. Prazer estar conosco aqui, Marcos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né, o sucesso do empreendedorismo com você e também falar um pouquinho da sua história. Marcos, como é que foi essa jornada empreendedora nesse mundo de negócios? Emerson, obrigado pelo convite, participar de um podcast. Estou sabendo hoje que nós estamos aqui num processo de estreia, é um dos primeiros episódios, esse nosso, e me deixa muito feliz e orgulhoso. Principalmente estar conversando com você aqui, que é uma pessoa que já nos conhecemos de uma longa data. Fico muito feliz e te parabenizo pelo projeto. Empreenda Talks. Acredito que vai ajudar muita gente, principalmente pessoas que sonham em empreender. E para mim foi uma grande diferença quando eu entendi que o empreendedorismo ele tem um poder de transformação. E isso aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade, morava lá no interior da Paraíba, e uma cidade muito pequena, no sertão paraibano, chamada Queimadas, e num dia de finados, eu morava na rua do cemitério, eu vi algumas pessoas vendendo vela, e me lembro que pedi o dinheiro para minha mãe, a minha mãe me deu o dinheiro, eu comprei uma caixa de vela e fui para frente do cemitério vender essas velas. 3 horas, 4 horas eu tinha vendido já uma caixa com todas as velas, já tinha dinheiro para pagar para minha mãe e dinheiro para comprar outra caixa de velas. Eu me lembro que naquele dia de finados, eu vendi 3 caixas de vela e na segunda caixa, outros jovens começaram a fazer o que eu estava fazendo. Eu tinha 12 anos na época e eu já percebi que precisava ser diferente dos outros. Aí eu comprei uma caixa de fósforo e quem comprasse uma vela, as velas comigo, a caixinha de vela lá, ganhava uma caixa de fósforo. Imaginei que... Já começou criando aí inovação no processo de venda aos 12 anos. Aos 12 anos começou a empreender. Que maravilha, Marcos. Foi dessa forma. E eu me lembro que lá no Nordeste a maioria das pessoas saía para o Rio de Janeiro ou São Paulo para tentar uma condição de vida melhor. E eu tinha um primo que foi para São Paulo, bem antes, e ele voltou, chegou lá na cidade, eu me lembro que ele estava usando um agasalho bonito do São Paulo, e por isso que eu torço pelo São Paulo hoje, e um tênis muito bonito. E eu fiquei, nossa, o que é que ele está fazendo? É um calor danado lá na Paraíba e ele usando agasalho. Mas para ele era importante aquilo, né, de estar demonstrando. E me incentivou a procurar ele e falar, o que é que você está fazendo lá em São Paulo? Que eu também quero melhorar a minha condição de vida. Eu sou de família pobre para as condições que nós temos aqui no Oeste. As condições de vida eram umas condições de vida bem simples. Com quantos anos você foi para São Paulo? Com 14 anos. 14 anos? Com 14 anos. E falei para esse meu primo, o que é que você está fazendo? E ele disse assim, eu estou trabalhando lá como garçom e já tenho um apartamento, já falou que estava muito bem. E eu criei aquela expectativa, consegui a passagem, pedi autorização para minha mãe, ela não quis deixar, tivemos de pedir autorização para o juiz, porque eu era de menor. E eu me lembro que na cidade não tinha rodoviária, a BR passava bem no meio da cidade. E o ônibus da Itapemirim, que até inclusive já não existe mais a companhia, eram uns ônibus amarelos que cruzava todo o Nordeste. O ônibus parou, a minha mãe, estava chovendo, a minha mãe ficou, eu subi no ônibus, sentei lá na cadeira, abri a janela, não tinha como hoje ar-condicionado, né? Abri a janela, ela estava chorando, a minha tia subiu no ônibus, me entregou uma lata, tinha frango com farinha para ir comendo na viagem. Foram 3 dias, quando eu cheguei lá em São Paulo, que eu olhei aquela Tietê tomada de gente. 3 dias de viagem de ônibus. 3 dias de viagem de ônibus. Saí na sexta, cheguei no domingo, lá em São Paulo. Quando eu vi a Tietê tomada de gente, eu falei, meu Deus, vou voltar. Deu medo, liguei pro meu primo, depois, na época não era como hoje celular, né? Então, orelhão, liguei no restaurante onde ele trabalhava.
Quando cheguei lá, não era aquilo que ele tinha me dito, né? Não tinha nem lugar para me ficar, porque ele morava num quarto e moravam mais 5 pessoas com ele. Não tinha onde eu ficar. Nossa. E aí ele conseguiu uma outra casa, bem próximo à favela do Heliópolis, que na época era a maior favela lá de São Paulo. E foi assim que a minha Tudo vida foi começou. transformada. Nossa, que história maravilhosa. Parabéns, Marcos. Empreender um negócio não é fácil. E você, pelo que eu vi, já está no terceiro empreendimento. Nos fale um pouquinho, quais são os fatores de sucesso aí para que um empreendimento tenha seu desenvolvimento, seu crescimento? Qual é a sua visão nesse ponto? É uma boa pergunta, eu trago isso tudo para a vida real das pessoas que nem pensam em empreender ainda, porque fica confuso quando a gente fala em empreender e empresário. O empreender é transformar aquilo que já existe, melhorar, criar coisas que sejam novas. E para as pessoas empreenderem, não necessariamente elas precisam ser empresárias. Elas podem provocar transformação num ambiente mesmo sem ser empresário. Por exemplo, esse projeto que está se iniciando, vocês estão provocando já possibilidade de inovação para as pessoas, vocês estão inovando aqui. Isso é empreender, é transformar. O empresário é aquele que vai fazer a gestão daqueles recursos quando se cria a empresa, aí tem que ter conhecimento que seja financeiro e tudo mais. Na minha vida, foi sempre a grande vontade de transformar. Então, quando eu estava trabalhando, e comecei a trabalhar em supermercados, lá em São Paulo por dia, ou então quando estava lavando carro na rua, o que eu queria era sempre fazer melhor e diferente. Então, para quem quer empreender, é pensar que dá para fazer melhor, dá para transformar. Inovar. Inovar, uma boa palavra, Emerson, inovar. E aí a gente já está empreendendo. Então, na minha vida foi assim, todas as vezes que eu tive oportunidade, eu procurei fazer o meu melhor e fazer com que tudo que estava sendo feito lá fosse transformado. Eu trabalhei no escritório de contabilidade e eu detestava fazer a escrita fiscal. Era na mão, naquela época. Assim. Eu me lembro que tinha os livros de registro de entrada, onde eu ficava, nota fiscal, escrever a razão social, CNPJ. Tudo no papel. Tudo no papel, e não podia errar, porque se errasse e rasurasse o livro, o fiscal poderia entender como adulteração de valores e tudo mais. Então, a empresa levava uma multa. Eu ficava trancado naquela sala escrevendo e detestava fazer aquilo. E bem naquela época, estava surgindo softwares, que eram softwares de gestão. Eu lembro que tinha um contábil na época e eu falei para o pessoal do escritório que poderia implantar o sistema. Imagina, eu tinha na época 18 anos, 19 anos. E o pessoal falou, se você conseguir fazer, na época para a gente comprar um microcomputador, era consórcio, né? Era muito caro. Sim, naquela época era... Tinha que se ter consórcio para comprar o micro. E tinha um sistema que eu procurei, enfim. E na época, para ter entendimento disso, procurei o Senai e fiz um curso técnico em informática e depois fiz programação. Eu me lembro que a gente fazia programação, acho que a linguagem era Clipper, era tudo na época programado em DOS. Se falar em DOS, a galera quase não vai entender o que é isso, né? É o nome de outro mundo, né? Outra palavra. Em dias atuais. E eu me lembro que implantei o sistema informatizado no escritório e aí transformei o ambiente. Depois eu me tornei sócio do escritório e aí começou a jornada Com como quantos empresário. anos você se tornou sócio? Eu tinha 22. Então, se tornou um empreendedor, assim... oficial com 22 anos. Com 22 anos. Foi assim que começou comigo de forma formal, legal, como empresário. Foi com 22 nome lá anos. no contrato social. E aí, quando eu me tornei sócio, é bom a gente falar sobre isso, porque são ações que são simples. Né? Na época, os contadores, e hoje a maioria faz isso ainda, atendiam os empresários no escritório. Meu primeiro investimento foi comprar um notebook. Eu me lembro que vou falar de coisa antiga, a galera, era um Compaq Empresário. Eu me lembro hoje que o preço desse computador era um notebook, a marca era essa, acho que nem existe mais. Não existe. Me lembro o valor que eu paguei nesse notebook em 2002. R$ 4.999. Eu me lembro ainda da nota fiscal. E daquele momento em diante, todos os meus clientes, eu atendia eles na empresa. Eu tinha a possibilidade de dar sugestões, que eram sugestões de melhoria. E como eram empresas pequenas, tinha algumas empresas que nem, de certa forma, sistema de informática usava ainda.
Então, acho que relacionamento, proximidade com o cliente é um diferencial, né? É um fator de sucesso que a gente precisa desenvolver no nossa jornada empreendedora. Concorda? A proximidade com o cliente, entender a necessidade. Todo negócio ele surge de um problema. As pessoas, Marcos, para empreender de forma assertiva, para abrir uma empresa, qual que é, de certa forma, a maior sacada? Eu digo para as pessoas assim, ó, verifica se tem problema para ser resolvido. Se tiver problema para ser resolvido, se torna... Você tem uma oportunidade. A Freelog, por exemplo, ela faz 4 anos que ela foi fundada, 5 anos que ela foi fundada e 4 anos de operação. A gente fundou a empresa, mas fez todo aquele processo que eu recomendo. Plano de negócio, planejamento estratégico. A gente mais planeja do que executa no início. Então, nós podemos entender que conhecimento é um ponto importante para desenvolver um empreendimento. Buscar conhecimento. E que tipo de conhecimento o empreendedor precisa ter para abrir um negócio? Primeiro passo para abrir um negócio é dito todo mundo, e nós no Brasil ainda não temos a cultura de trabalhar isso. Chama-se plano de negócio. Planejamento. Planejamento, e é uma ferramenta pouco utilizada, mas útil. A Freelog, por exemplo, ela... É algo meio normal, assim. O ser humano não gosta muito de ficar na frente do papel, né? Escrevendo, moldando alguma coisa. A gente quer ir direto para a prática, fazer execução. Mas planejar é importante para a gente visualizar o futuro, né? Nós precisamos entender o futuro e entender se aquele futuro realmente é aquilo que nós queremos. E o plano de negócio vem realmente para isso. A Freelog, ela surgiu na primeira greve dos caminhoneiros, lembra? Sim, lembro. Foi um momento bem complicado, né? Tudo parado. E nós percebemos que aqui na região havia, naquela época, uma necessidade de um pulmão, principalmente para atender os frigoríficos da nossa região. Nossa região é uma região próspera e nós produzimos muito alimento aqui. E percebemos essa necessidade, então a gente começou a pesquisar sobre esse negócio através do plano de negócio, né? Se realmente seria viável ou não. Viável, se não seria então nós viável. Podemos entender o seguinte, não é simplesmente você ter uma ideia, né? A ideia é importante para você começar um empreendimento ou para você fazer uma inovação, mas você precisa entender se tem viabilidade aquela ideia, se aquilo ali realmente tem um valor, né? Para que realmente se ponha energia para ter o empreendimento acontecendo. Eu lembro que tem uma frase, vai bem de encontro ao que você está dizendo, que diz assim, entre uma boa ideia e a execução dessa boa ideia, eu não vou lembrar de quem que é essa frase, diz que há sempre uma montanha, quase sempre intransponível. Então, as boas ideias, elas existem. É profundo isso aí, né? Intransponível, né? Então, realmente, empreender é algo difícil, até porque a gente percebe isso estatisticamente, né? Acho que o Sebrae tem alguns dados estatísticos que mostram que muitas empresas, já no começo, elas não conseguem se desenvolver ou se tornar uma empresa de longo prazo, assim, consolidada em mercado, ou pior, né? Não consegue ter um crescimento exponencial, um crescimento sustentável que faça com que ela se permita estar no mercado no dia a dia de hoje, por exemplo. Emerson, no Brasil, dados do Sebrae também, né? Eu não sabia disso e foi através do Sebrae que eu peguei essa informação. Terceiro maior sonho do brasileiro é ser empresário. E a grande maioria dos empresários no Brasil, é chamado isso de empreendedorismo de necessidade. Ele empreende para complementar a renda. Então, é aquela pessoa que trabalha em algum local e aí faz alguma atividade, seja empreendedora, vai vender alguma coisa, vai prestar algum serviço para complementar a renda. E eu acredito que com esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui no podcast, a gente pode trazer informação que pode ajudar essas pessoas. Porque geralmente essas pessoas elas não vão ter realmente o conhecimento, que é o conhecimento voltado para um plano de negócio. E no futuro o planejamento estratégico, ou seja, desejar onde se quer chegar a longo prazo, né? É tudo por necessidade, logo porque é para complementar a renda. Sim, claro.
para ajudar a ter um pouquinho mais de dinheiro no dia a dia de hoje. Mas assim, o problema é você conseguir desenvolver isso de uma forma correta, né? Que você consiga desenvolver os fatores de sucesso e também você consiga minimizar os fatores de insucesso, os fatores críticos, para que impeçam que seu negócio aconteça. E o planejamento e o plano de negócio é importante para pelo menos visualizar isso, né? Você criar um risco mais calculado, né? Entender o que está acontecendo. Não, eu tenho esse problema e eu sei que ele existe e eu mesmo assim vou executar o meu trabalho de empreender ou buscar fazer com que aquela empresa aconteça. Pontos críticos. Que pontos críticos você teve na sua vida de empreendedor que realmente, isso aqui eu tenho que tomar um cuidado muito crítico próximo para que eu não tenha um problema maior lá na frente, para que minha empresa não tenha uma dificuldade maior lá na frente, porque muitas vezes a gente só aprende ou entende isso ou compreende isso quando você está vivendo isso no seu dia a dia. Boa pergunta. Não foi sempre um processo de sucesso, né? Eu também abri empresas que já não deram certo. Eu me lembro que teve uma dessas empresas que não deu certo, e na época eu não tinha o conhecimento que eu estou hoje na nossa conversa informando, que eu indico plano de negócio, planejamento estratégico. Ponto crítico, onde as coisas deram muito errado. Gestão de custo. Primeiro ponto, gestão de custo. Não saber mensurar custo. Depois, ferramentas de controle. Sistema de informação integrado. Então, para quem está nos vendo, se não tem ainda, tem um negócio e ainda não tem sistema que esteja integrado, sistema integrado. Porque um resolve o problema do outro. A gestão de custo, quando o sistema está integrado, se diminui Sim, o tempo claro. de lançamento de documentos e nota fiscal. Ter informação, né? Eu acho que é isso, né? Hoje falta muito nas empresas você ter informação de qualidade para você tomar decisões mais assertivas. Hoje o empresário ele fica muito alguns indicadores fáceis, como faturamento, por exemplo. Eu faturei bastante, significa que eu ganhei bastante dinheiro. E não é bem isso, como você colocou, né? Gerenciar custos vai te dar margem. E se você tiver margem num faturamento, seja alto ou baixo, você tem resultado. E é ali que você consegue fazer com que gere dinheiro para você investir, inovar e crescer o seu negócio. Então não é só vender, não é só entregar um produto, é controlar tudo isso, é gerar informações que te dão decisões mais assertivas e você consiga fazer com que o seu negócio aconteça da forma melhor possível. Isso, Marcos. Boa, Emerson. Tem três pilares que eu recomendo para as pessoas que estão empreendendo. Primeiro pilar, e se não tiver esses pilares, não tem gestão. Pode-se ter qualquer outra coisa, mas não é gestão. Primeiro, meta. Você tem que saber aonde se quer chegar. Tem que ter objetivos claros, bem definidos. Bem claro. E aí eu até digo, uma meta que seja maior e outras menores, que aí vão ser trabalhadas com o time para que se atinja essas maiores. Processos bem definidos. Ou seja, as pessoas não fazem o que têm de fazer, ou porque elas não sabem o que fazer, ou não sabem como fazer. E depois resultado. E eu digo que o resultado, as pessoas confundem resultado com lucro, né? Resultado não é lucro. Resultado é a garantia de continuidade do negócio. Porque se não tiver resultado, daqui a pouco precisa trocar um computador, não tem dinheiro para trocar um computador. Então, o resultado se torna garantia de continuidade para qualquer negócio. Por isso que eu entrego esses 3 pilares de sustentação. Meta, processo definido e resultado. Se não tiver resultado, o negócio um dia vai deixar de existir. Exatamente. Resultado acho que é o que consolida aí um negócio de sucesso, né? Então isso tem que ser cuidado desde o primeiro momento, desde a sua concepção da sua empresa, do seu negócio, até o dia a dia que você está presente na empresa. Legal, Marcos. Mas me conta uma coisa, você ajudou a escrever um livro aí, né? Seja Imperfeito. Me conte um pouquinho a história desse livro, qual é o objetivo dele, o que vocês trouxeram de informação e de conhecimento para o público empreendedor. Estou vendo que tem várias histórias aqui, inclusive a sua, né? E depois você vai ter que me falar o que significa essa fórmula sua de sucesso aqui, P2V.
O livro é uma forma de retribuir o que me foi dado. Quando eu tinha 18 anos, eu ganhei de presente um livro chamado Sem Medo de Vencer. O autor é o Roberto Chiniachig. Quem não leu esse livro aí, eu recomendo ler. É um livro muito antigo. Quando eu tinha 18 anos, já faz um pouquinho de tempo. E nesse livro tinha dicas de como planejar a vida. E com 18 anos, eu escrevi a minha vida até os 30. Então, Você planejou, então, o seu... Hoje, quantos anos você tem? hoje eu estou com 43. 43 anos É. e um empreendedor de sucesso. Parabéns. Obrigado. Naquela época, eu escrevi a minha vida até os 30, dos 18 até os 30. Eu coloquei o que eu iria me tornar, o empresário que eu iria ser, que ainda não era. Coloquei a marca de veículo que eu iria utilizar, coloquei como seria a minha casa, coloquei tudo isso. E aconteceu de 80% a 85% do que eu planejei. O que não aconteceu é que eu coloquei que iria morar na praia e conheci o Oeste e achei melhor estar aqui no Oeste do Paraná do que estar na praia. Então, foi o que aconteceu diferente. O restante aconteceu como eu havia planejado. Quando chegou aos 30 anos de idade, e eu fiquei dos 30 até os 31, eu fiquei como se tivesse perdido. Tem um filme, que é um filme, eu achei com meu filho, chamado Piratas do Caribe. Sim, conheço. E é interessante aquele filme, porque o personagem principal é o Capitão Jack Sparrow. Ele tem uma bússola. E essa bússola, todos os outros piratas pegam a bússola e ela fica girando. Eles acham que a bússola está quebrada. E o Capitão Jack Sparrow desejava, na trilogia lá do filme, acho que não é nem trilogia, né? São vários outros filmes, eu não contei quantos foram, mas assisti todos. Ele pega aquela bússola e ele desejava um navio chamado Pérola Negra. E ninguém sabia onde estava aquele navio em alto mar. Ele pega a bússola e a bússola gira e direciona para um caminho. E todas as vezes ele se tornava assertivo de onde estava o navio e conquista o navio. Quando ele conquista o navio e conquista tudo que ele quer, ele olha para a bússola e a bússola fica girando. Qual o sentido daí? Ficou girando, ele não sabia mais o que queria. E aí aconteceu comigo parecido. Então eu escrevi a minha vida dos 31 até os 55. O que é que eu iria fazer da minha vida? É direcionamento, é propósito. E o livro faz parte desse propósito, porque foi um que transformou a minha vida. Foi através de um livro. Um dia eu quero poder contribuir com as pessoas também com o livro. E nessa minha jornada eu conheci o autor do livro Sem Medo de Vencer, o Roberto Chiniachig. E oportunidade, quando ela surge, a gente tem que estar pronto para embarcar. E eu lembro que o Roberto falou assim, em uma palestra, quando eu o conheci, ele falou, pega meu telefone, está aqui o telefone, quando estiver em São Paulo, me ligue e vamos tomar um café. Estava em São Paulo, liguei e fui tomar um café com ele. Que legal. Se as pessoas estiverem ouvindo a gente, quando tiver oportunidade, não deixe passar. Esse é um ponto importante, né? Nunca deixar passar uma oportunidade, porque ela tá ali e, olha, percebo isso também na minha vida profissional como empreendedor, que a oportunidade ela está sempre na nossa frente. Cabe a nós fazermos com que ela se torne um resultado para as nossas vidas. Isso aí. E foi dessa forma que aconteceu. E aí eu perguntei para o Roberto, eu penso em escrever um livro que possa contar a minha história. Ele falou, Marcos, ninguém quer saber da tua história, e o Roberto é um mestre. Se você for escrever um livro, você tem de ajudar pessoas. Se tiver na tua história uma fórmula que você possa ajudar pessoas, aí você escreve. E aí, o livro é da editora Gente, que é um livro que é uma editora que o Roberto escreve. Outros famosos, né, nesse segmento aí empreendedor, o Joel J, o Paulo Vieira, todos esses autores escrevem na editora Gente, e eu tenho um orgulho muito grande de também, o primeiro livro, que legal, ser pela editora Gente. E é um livro de sucesso, né? Como é que foi a história desse livro aí? Faz pouco tempo que foi lançado, não foi? Já é um sucesso aí, já tem várias vendas aí, como é que foi? Nós lançamos esse livro já em outubro do ano passado, já vai fazer um ano, tá de aniversário. Tá chegando o aniversário, já tá, né? Estamos em outubro. E estamos gratos às pessoas que adquiriram o livro e foram indicando para outras pessoas,
se tornou best-seller no Brasil. Que massa, que legal. Do lançamento em outubro, nós já ficamos surpresos, porque já aparecemos lá na lista da revista Veja, que é uma da lista bem nesse segmento de livro requisitadas, e já foram mais de 20 mil cópias que foram vendidas desse livro em um ano. Então, é muito pouco tempo. Os parabéns aí, até no livro está sendo um sucesso. Obrigado. E aí, como o Roberto falou, tem de escrever algo que ajude pessoas, e desenvolvi esse método que chama P2V. Primeiro é propósito, e depois do propósito, as pessoas imaginam que a vontade de fazer algo vem primeiro. E não é a vontade que vem primeiro. O que vem primeiro são as percepções de vantagem que vai despertar a vontade. Por que eu digo isso? Porque quando eu sei o que eu quero, tudo que eu vou fazer é para me proporcionar vantagem aonde eu quero chegar. Quando eu decidi que eu iria ser empresário, tudo que eu faço é para isso. Buscar ferramentas que me possibilite ser um empresário melhor. E aí, essa é a minha vantagem. Então, quando eu sei que eu tenho um direcionamento e o que eu vou fazer vai me proporcionar vantagens competitivas para que eu me torne um empresário e que seja um empresário que possa inspirar pessoas, que foi o que eu escrevi quando eu redefini a minha vida dos 31 até os 55. Eu escrevi que eu iria ser um empresário que, de alguma forma, poderia inspirar pessoas. E a Freelog, nós recebemos há 2 semanas atrás, pela GPTW, o prêmio como a 4ª melhor empresa para se trabalhar no Paraná e a 32ª empresa para se trabalhar no Brasil. No Brasil. Nossa, que conquista, hein? Há pouco tempo de mercado e já um grande prêmio. Uma boa certificação por criar oportunidade de trabalho. Então, nas minhas empresas, todas as pessoas que trabalham lá, nós trabalhamos para que elas possam ter a vida impactada para melhor. Para isso, nada melhor do que ter um ambiente que proporcione isso. Exato, porque pessoas são o reflexo da sua operação, da sua empresa. Sem elas não acreditando nos seus objetivos, nos seus ideais, não estarem engajadas, você não tem um crescimento, não tem um desenvolvimento do seu projeto, do seu negócio. Então, é um pilar ou é uma área muito importante para ser desenvolvida dentro de uma empresa. E vocês, né, tanto na Freelog como nas outras operações, também desenvolvem muito bem isso, porque trazer o funcionário para um nível, um ambiente que ele possa inovar, criar, desenvolver e fazer com que os objetivos e metas sejam alcançados, faz com que a empresa alcance o seu sucesso. Escrevemos nas nossas paredes que empresa boa é feita de gente boa. E tem alguns programas, eu vou até em programas que nós fazemos de forma interna, eu vou comentar um deles que eu fico surpreso, porque nós criamos um programa chamado Dia em Família. E como é que funciona o Dia em Família? Se o aniversário do colaborador vier a acontecer num dia de trabalho, ele tem um dia de folga. Ele tem um dia de presente. Ele não precisa trabalhar. Não precisa trabalhar. Não, ele fica em casa, com a família. Se não tiver família, vai fazer algo que ele quer. Que legal. Mas o que me surpreende lá na Freelog, acontece nas outras esse programa, lá na Freelog, algo acontece diferente. Eu até brinco com as pessoas que ficam à frente no sistema de gestão com pessoas, que não é mais o RH, é sistema de gestão com pessoas que nós chamamos. Porque são 55 pessoas que trabalham lá. 4 anos de operação, até agora, só 5 pessoas quiseram ficar em casa. Nossa. Tem um dia de folga. E não ficaram? Não ficaram. E se for trabalhar, acontece alguma coisa diferente? Não. Só está no ambiente de trabalho. E as pessoas não ficam em casa. Elas querem ir para a empresa. São só 5 até agora que falam, não, eu quero o dia de folga, eu quero ficar com a minha família, tal. O restante fala, não, eu quero... Já teve situações das pessoas estarem... iniciar as férias, chegar lá e falar assim, as minhas férias vão iniciar na segunda, tem como colocar para outra segunda? Mas por quê? É porque daí na semana vai acontecer o meu aniversário e eu quero no dia do meu aniversário estar aqui. Nossa, no aniversário também, engajamento, parabéns. O ambiente que está sendo construído com as pessoas e não tem de certa forma,
algo. O que é que acontece lá de grandioso? Não acontece nada de grandioso. Nós só entendemos que as pessoas trabalham porque elas precisam sobreviver. Então, se elas precisam sobreviver, elas precisam trabalhar, o que é que nós fazemos? Criamos um ambiente que seja melhor para a gente viver. Porque a gente precisa trabalhar para sobreviver no mundo que existe hoje. Então, entendemos que a todo momento nós vamos criar um ambiente que seja melhor. Então, todos construímos esse ambiente e todo dia a gente cria oportunidade para que esse ambiente seja melhor para desempenhar o que a gente tem de fazer na empresa. Muito legal, Marcos. O papo tá legal aqui, mas vamos para o fim do nosso podcast aí. E eu gostaria de uma mensagem final, Marcos, sua. Uma dica para quem vai querer empreender ou para quem está empreendendo e precisa aí de um upgrade aí no seu negócio. Que dica você daria? Primeiro, para as pessoas que desejam empreender. Quando forem empreender, resolvam um problema. Se não existe problema naquilo que quer empreender, a recomendação não faça, porque não vai ter uma vida longa. A dica é, identifique o problema e resolva. Ok? Para as pessoas que já estão empreendendo, o que eu digo é, invista em tecnologia que vai trazer informação, principalmente para medir custos e você ter controle do teu negócio, utilizando os 3 pilares, meta, processo e resultado. Esse é um ponto crítico, né? A gente conhece muito as operações aí do dia a dia, muitos não conseguem fazer essa gestão do custo para ter a informação e entender melhor o seu serviço ou o seu produto, né? Então é importantíssimo você ter esse conhecimento do seu negócio e entender o seu custo para você planejar e proporcionar o crescimento da sua empresa. Bacana, Marcos. Muito obrigado aí pela presença. Agradeço de coração aí a sua colaboração aí com o nosso podcast. Podcast aqui que tem o objetivo de ajudar o empreendedor, ajudar a quem quer empreender aí com dicas e com conhecimentos para um negócio de sucesso. O Empreenda Talks é uma iniciativa TOTS Oeste e Univel, juntamente com a Vento e Criare. Muito obrigado, agradeço aí mais uma vez a sua presença. Pessoal, agradeço vocês também por estar nos ouvindo hoje. Peço aí para que venham a nos curtir nas redes sociais, a divulgar, né, o nosso podcast, porque divulgar conteúdo, conhecimento é colaboração. E colaboração é sucesso no coletivo. Muito obrigado. E Marcos, valeu. Obrigado, Emerson. Para todos que estão ouvindo, para você e para todo o time que está envolvido com esse projeto. Tem uma frase que eu deixei escrito na Associação Comercial de Palotina, está na parede lá, que é uma frase que eu tenho para a minha vida. E todas as vezes que as pessoas diziam para mim que algo era impossível, eu lembro dessa frase. Que o impossível, ele só existe até o tornarmos possível. Essa é a frase que eu trago para a minha vida e que todas as vezes que eu tenho um desafio, eu lembro dela. Só vai ser impossível até vir alguém e fazer. Show. Valeu, gente. Muito obrigado e até mais. Obrigado, Emerson.